Olá, amigos, boa noite, sejam bem-vindos. Nosso amigo Iel já está se conectando com a gente. Boa noite, meu amigo. Olá, meu amigo, tudo bem? Boa noite. Tudo ótimo. Que bom. Estamos animados para mais um encontro, mais um estudo, mais uma conversa. Estamos animadíssimos por aqui e desde já eu gostaria de agradecer ao convite, a generosidade dos irmãos da Casa do Caminho, esse educandário de luz que auxilia-nos a trilhar os caminhos do bem e do amor. Muita paz, muita luz no coração de vocês. Amém. Nós que somos gratos pelo aceite do nosso chamado e que nós possamos ser úteis, né? Trabalhadores dessa hora que a gente precisa tanto uns dos outros, né? E falando sobre um tema que é tão útil e tão prático em todas as nossas vidas, né? Sem dúvida alguma, isso eu posso falar com toda certeza que família se diz respeito a todos nós. Todos nós temos família, sejam elas como forem, somos nós mesmos, né? Nós somos parte dela, então, e seremos mais um pouco, né? Teremos a nossa família espiritual, carnal, né? E que nós possamos, como você muito bem disse no seu convite a essa live mais cedo, que nós possamos conversar, né? Possamos dialogar, trocar ideias, e isso é fundamental, né? Exatamente, meu amigo, exatamente. Veja bem, o entendimento de família auxiliará e muito a compreensão da família universal. Nós somos todos filhos de um mesmo pai, herdeiros do seu amor. E a nossa obrigação, a nossa missão é expandir esse amor. Só que o questionamento que fica é o seguinte: como expandir o amor universalmente se ainda não conseguimos expandir nas bases do lar? Então precisamos conversar e muito sobre família, com orientação, com prudência, com educação. Meu amigo, por favor, sinta-se à vontade para, não digo interromper, mas para participar conosco, porque quero uma conversa. Gostaria de uma conversa, gostaria que os irmãos, e já deixo aqui o nosso boa noite a todos os irmãos que estão se aconchegando aos nossos corações, pedindo, e tenho sempre pedido, compartilhem essa live. O bem não pode mais ficar tímido. É fácil compartilhar, tem um botãozinho aqui que é de uma pipazinha. Eu chamo de pipazinha. Eu sou comedor de pão de queijo ainda. As redes sociais são algo novo para mim. Então aperta aqui na pipazinha, tá a 45 graus, e vá convidando os demais amigos, vá interagindo conosco, mandando muito coraçãozinho, porque isso aumenta a visibilidade. Érica, grande irmã lá de Belo Horizonte, o coraçãozinho, meus amigos, não trava a live. Ele aumenta a visibilidade. E quanto mais o bem propagar, mais este mundo irá se transformar. Exato. Nós fomos convidados, e aqui eu já posso startar, meu amigo? Você gostaria de fazer uma prece? Então, se você quisesse fazer também a prece, nós só temos o hábito de fazer a prece para que nós possamos nos conectar de forma mais intensa, né, com o alto. Já que eu estou aqui nesse caminho já, quero muito dizer que todos são muito bem-vindos aqui. Todos nós estamos em nossas casas e, ao mesmo tempo, na casa de todos nós aqui. E que bom que nós podemos ter essa chance de nos conectar, que esse meio, né, tecnológico pode nos unir em espíritos, unir em corações, unir em mentes, que nós possamos compreender que essa fase que nós estamos sendo convidados a viver todos os dias seja uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, que nós possamos escolher quais conexões nos ligarmos, né, principalmente, e entender a importância de cada uma delas. E hoje somos gratos por mais um dia como esse, por mais um encontro. Somos gratos a Deus, aos espíritos de luz que estão conosco a todo encontro, nos intuindo de bons pensamentos, de bons fluidos, que o nosso amigo, que todos nós aqui conectados, possamos nos sintonizar em uma só faixa e vibrar em consonância para que nós possamos nos conectar ainda mais fortes. E
agradecer a sua disponibilidade, né? E que possamos nos unir em família hoje mais fortemente que nunca, né? Então, Senhor, que os bons espíritos sejam sempre conosco, emanando paz e luz, para que a minha família e tudo seja bom e próspero como tu desejas. Que tudo seja luz, amor e harmonia, que a alegria habite em nossa casa e em todos os lares onde hajam famílias precisando de ti. Agradecemos a chance de estarmos aqui e que seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Vamos inspirados por Jesus. Meus amigos, não permitam que a nossa fala fique enfadonha, enviem perguntas. E aí, meu irmão, essa posição inversa, eu não estou muito habituado. Geralmente eu estou no quadradinho de cima. Eu não consigo ver... Outra parte, né? Eu não consigo visualizar muito as perguntas. Você, por favor, sempre que perceber, nos interrompa para que a gente possa conduzir aí o diálogo e não o monólogo. Pode ficar. Nós fomos convidados com muita alegria a conversar sobre a cooperação no lar. Mas nós gostaríamos aqui de trabalhar com todo um conceito de família. Nós traremos um texto mais para frente da nossa fala da obra Sinal Verde, quando o André Luiz convida-nos a refletir sobre atitudes norteadoras de uma moral elevada dentro do recinto doméstico. Sinal Verde, como nós conversamos e muitos nos nossos estudos direcionados, é uma obra que nos indica uma moral elevada, caminhos a seguir para construir uma moral elevada. E é interessantíssimo que ele é um livro dividido em temáticas. E a primeira temática da obra é a temática da família, é a temática do lar. Mas antes de chegarmos a esse capítulo, vamos construir a base. Nós não podemos construir um prédio de 30 andares começando pela cobertura. Nós precisamos primeiro fazer uma retirada de alguns conceitos, de algumas ideias pré-concebidas, depois o aterramento, para aí sim, térreo, o primeiro andar, segundo andar, terceiro andar, aí nós conseguirmos chegar a um denominador comum de entendimento. O benfeitor Emmanuel, na obra Vida e Sexo, no capítulo número 2 da obra Vida e Sexo, quando aborda conosco a temática da família, ele vai dizer, logo no primeiro parágrafo, que excetuada, ou seja, retirada a humanidade inteira, a família é a instituição mais importante do planeta nos caracteres de regeneração e educação moral. Então nós já começamos a entender o quanto é importante a convivência em família. Se nós observarmos, e aqui corrijam-me se eu estiver errado, a pergunta 775 do Livro dos Espíritos, porque o movimento materialista, ele busca o quê? Relaxar os laços familiares. E aí Kardec vai indagar a espiritualidade. Qual é a consequência do relaxamento dos laços familiares? E a espiritualidade responde, uma recrudescência do egoísmo. Então a convivência em família eleva os nossos padrões de construção em amor. Instituição, excetuada a humanidade, mais importante nos círculos planetários para a nossa regeneração e educação moral. Se nós formos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14 ou 14, digam como quiserem, a escolha da palavra. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Ô Augusto, muito obrigado. Qual seria, ele nos trouxe aqui, 775, não errei na numeração. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo. Muito obrigado, muita paz e muita luz no seu coração, meu irmão. Quando no capítulo 14 ou 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai a vosso pai e a vossa mãe, Kardec trabalha com o que nos parece um desenvolvimento de ideias já dissertadas e abordadas lá a partir mais especificamente do questionamento 207 do Livro dos Espíritos, quando ele aborda a questão das semelhanças físicas e morais, Kardec vai traçar um item dentro do Evangelho segundo o Espiritismo chamado o parentesco corporal e o parentesco espiritual.
E qual é a primeira definição que ele nos traz na questão do parentesco corporal e parentesco espiritual? E prestem bastante atenção, meus amigos, porque isso aqui é fundamental para nós entendermos as dificuldades que temos em família. E aqui já quero abrir um parênteses. Você não é único, e perdoem-nos, por favor, o pleonasmo de reforço, e exclusivo em questão de problemática familiar. Todos nós, em maior ou menor grau, a enfrentamos. Então fiquem bem tranquilos com relação a isso. Você não está sendo punido por Deus, a sua família não é a pior do planeta, todos nós enfrentamos essas dificuldades. Porque Kardec vai nos dizer, no primeiro parágrafo desse item, que os laços de sangue não representam necessariamente os laços entre os espíritos. E ainda vai dizer, o corpo procede do corpo, porém o espírito não procede do espírito, visto que este existia antes da formação do corpo. Não são os pais que criam os espíritos dos seus filhos. O que eles fazem é fornecer-lhes um envoltório corporal, ficando adstritos na obrigação de auxiliar o seu desenvolvimento intelectual e moral, fazendo-os progredir. Inclusive, meu irmão, se nós formos ao Livro dos Espíritos, quando nos é questionado, e se os pais falham nesse sentido? É uma das poucas vezes, meu irmão, que eu vejo a espiritualidade ser tão incisiva. Eles serão punidos. Ela é incisiva, ela é incisiva. Então, olha aí a responsabilidade dos pais. Só que aqui eu pergunto aos que estão nos acompanhando tão corajosamente nessa noite de quinta-feira. São todas as pessoas na nossa família, no nosso grupo consanguíneo, que não são simpáticas? Quem aqui não tem aquele tio complicado? Aquele irmão difícil. O irmão deu uma risadinha. Quem não tem? Aquele irmão difícil. Não somos nós, né? Era onde eu queria chegar. Porque, meu irmão, na família, nós nos tratamos como vítimas. Sempre somos as vítimas. Mas temos que entender que muita antipatia verte também de nós. Então, quem aqui não tem aquela dificuldade, por exemplo, vai fazer um churrasco na família. Aí você pergunta a lista, quem vai? Aí na hora que você lê um nome lá, você fala, será que eu não consigo arrumar uma desculpa para não ir, não? Será que esse dia eu não estou ocupado? Não, será que eu não tenho uma palestra, não? É muito comum. E quantas pessoas da nossa família também não dizem isso ao nosso respeito? Nossa, Uriel vai? Esse dia eu acho que eu vou ter uma palestra, acho que eu não vou conseguir comparecer a esse churrasco, não. Tem uma irmã aqui, um irmão, perdão, o Vender que nos coloca, olha, minha irmã não gosta de mim. Nós vamos trabalhar essa espécie de sentimentos e essa espécie de emoções, meu irmão. Fique ligado. Porque Kardec vai nos dizer no próximo parágrafo, e aí vem uma questão de planejamento reencarnatório, que reencarnam na mesma família, jungidos na consanguinidade, naquele mesmo organograma familiar, espíritos que são. E aí veja bem que nós vamos abrir aqui três chavezinhas. Espíritos que são simpáticos uns aos outros, é a primeira chavezinha. Antipáticos uns aos outros, é a segunda. E além de antipáticos, até mesmo estranhos uns aos outros. E aí nós começamos a compreender o que está acontecendo dentro da nossa casa. E olha que nós vamos ampliar. Eu estou aqui só dentro da consanguinidade. E olha que nós vamos ampliar isso daqui a pouco. Nós vamos ampliar com o texto de Santo Agostinho. Então nós já temos aqueles irmãos conosco, no lar, na família, que já trabalham as relações em bases de afinidade mais profunda, em bases de afetos já desenvolvidos. Adão Freitas, passo por isso com minha mãe, irmãos e sobrinhos. Parece que nasci na família errada. Muita calma, minha irmã, nós vamos falar sobre isso. Aqueles que nós já estamos trabalhando as relações de forma mais elevada. Eu falo isso, minha mãe está nos acompanhando aqui, boa noite para minha mãe. Eu falo isso dando um exemplo meu e da minha mãe. Nós já somos espíritos simpáticos, nós já estamos trabalhando em critérios mais elevados de relacionamento. Abrindo o coração a todos que nos acompanham, eu não tenho problema nenhum com os meus irmãos consanguíneos, até porque eu sou filho único. Então eu não tenho problema nenhum com os meus irmãos consanguíneos, porque não os tenho. Mas no meu grupo familiar,
eu, minha mãe, meu pai, eu sempre tive mais facilidade para lidar com a minha mãe do que com o meu pai. Eu sempre tive mais simpatia, meu pai hoje já é desencarnado, eu sempre tive mais simpatia com a minha mãe do que com o meu pai. O que mostra que nós já trabalhávamos em afinidade de sentimentos. Nós temos aqueles espíritos que estão conosco, minha mãe falando boa noite, bebê, realmente um bebê de 36 anos. Nós temos aqueles que estão reencarnados conosco, que são antipáticos, que trazem arestas para serem aparadas dentro do organograma do lar. Porque Emmanuel vai chamar o lar de cadinho de amor. E essa expressão, essa simbologia é fundamental. O que é um cadinho? E aqui corrijam-nos, por favor. Um cadinho, até onde sabemos, é um instrumento que era utilizado pelos alquimistas, pelos químicos, que você colocava a alta temperatura para retirar as impurezas e vir com a pureza do ouro ou do que era ali colocado. Estou errado, meu irmão? É mais ou menos isso? De maneira alguma, totalmente certo. Pegando um gancho aí, eu queria falar que a minha mãe também está aí presente, comentando também, então nós estamos muito bem de mãe aí, né? Maravilha, maravilha. Um abraço, um beijo para a mãe do nosso querido amigo. Então, veja bem, Emmanuel colocando para nós que família é o cadinho de amor, ele vai nos dizer que nós estamos em um recipiente sujeito a altíssimas temperaturas com vistas à depuração daquilo que é mais precioso. Perceberam? Vamos repetir essa conceituação? Um recipiente, o lar, sujeito a altíssimas temperaturas para se retirar o melhor, para se retirar o sentimento mais puro. E aí vem aqueles nossos irmãos trabalhando essas arestas. É o mesmo Emmanuel que na obra Pensamento e Vida, capítulo 12, Família, vai apresentar-nos o conceito de hereditariedade psicológica. Primeiro ele vai nos dizer neste capítulo, que os laços consanguíneos para o gênero humano podem ser apreciados como o centro essencial dos seus reflexos. Reflexos agradáveis ou desagradáveis que o pretérito nos devolve. E aí, meu irmão, Emmanuel é maravilhoso, que ele vai colocar para nós o seguinte: não estamos querendo aqui conversar daqueles espíritos vanguardeiros de escola que reencarnam na família e que, apesar de todas as dificuldades, eles conseguem passar os seus exemplos e transformar todo aquele ambiente. Sabe o que eu lembro quando Emmanuel fala isso, meu irmão? Não sei se você vai se recordar aqui do filme de Chico Xavier, quando um dos irmãos o leva até uma casa de encontros para que ele fosse iniciado sexualmente, e aí 5 minutos depois está todo mundo ao redor da mesa fazendo um evangelho lá. A luz de Chico Xavier, a luz de Chico Xavier contagia aquele ambiente, está todo mundo ao redor da mesa, inclusive os que lá estavam, para diversões menos dignas, está todo mundo ao redor da mesa fazendo um evangelho lá. Mas na grande maioria não somos assim. E é por isso, e é aí que Emmanuel vem conversar conosco. Ele fala, estamos aqui conversando do que prepondera no mundo. Que é aquele irmão que está na casa e precisa trabalhar com muita dificuldade. E aí ele vai dizer, olha, o selvagem não se afasta do seu meio sem passar por todas aquelas provas. O homem civilizado não se afasta da sociedade que ele está adstrito sem passar por todos os aprendizados. E assim somos nós, nos organogramas familiares, e aqui estamos habituados. Nós não vamos nos afastar desse círculo de dificuldades enquanto não os transformarmos em círculos de amor e estarmos verdadeiramente unidos. Uma vez uma senhora me perguntou o seguinte: Uriel, na próxima vida, eu passei toda a dificuldade, na próxima vida eu vou ter que voltar com meu marido? E aí eu virei para ela e falei, olha, tomara. Mas tomara que venha como mãe e filho. Porque aí o que não deu para ser construído agora, o hormônio vai falar para ser construído. Porque Emmanuel vai nos dizer, no conceito de hereditariedade psicológica, que na família nós temos a natural aglutinação de espíritos que se afinam nos mesmos pensamentos, que estão no mesmo padrão vibracional. Então,
Eles têm muito de nós e nós temos muito deles. E é por isso que esse benfeitor vai nos dizer: o que nós muitas vezes enxergamos no outro e tanto nos irrita é algo que o reflexo familiar permite que trabalhemos em nós. Então fiquemos muito atentos a essa questão dentro da família. Porém, eu disse que nós iríamos expandir. E aí é Santo Agostinho que vai nos ensinar, em uma das passagens do texto, A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família, que quando nós desencarnamos, os nossos olhares expandem-se. Então vamos imaginar na encarnação passada. Desencarnamos e quando fomos fazer as nossas anotações, aquele checklist de onde elevamos e de onde falhamos, nós começamos a identificar as pessoas. Nossa, falhei com aquele irmão. Nossa, falhei com aquela irmã. Nossa, desencaminhei ou fui desencaminhado por aquela pessoa. E queremos nos acertar, porque a lei é de amor. E aí começamos a programar o nosso retorno. E conversando com os nossos mentores, com os irmãos que já estão mais habituados nas sendas do amor, imploramos a eles e imploramos ao Pai: conceda-nos, por favor, novas chances com esses irmãos e irmãs, dentro do padrão da consanguinidade. E aí os nossos irmãos até nos falam: olha, vai um por um, não vai todo mundo uma vez, não, porque vai ser difícil, vai um por um. Vai só com o José, não vai com o José, o João, a Maria, a Emengarda, não. Vai só com o José na próxima. E no afã de progredirmos, nós dizemos, afirmamos: não, nós damos conta. Pode mandar o José, o João, a Maria, a Emengarda e, por favor, manda até a sogra, que eu vou aguentar. E aí reencarnamos com o José, com a Maria, com o João, com a Emengarda, com a sogra, com as afinidades consanguíneas e também da família extensa para trabalhar. É por isso que quando a nossa irmã coloca: parece que eu vim na família errada, os adolescentes gostam muito de dizer isso. Eu não pedi, não foi o que nossa irmã nos trouxe, por favor. Mas os adolescentes, né, que pai ou mãe nunca ouviu do seu filho adolescente dizendo: eu não pedi para nascer. Você diga a ele: realmente, você não pediu. Você implorou para nascer. E está aqui graças à paternidade em amor que permitiu que trabalhássemos os nossos laços através de um afeto maior. Nós estamos plantados exatamente na família consanguínea e extensa que necessitamos. Para o quê? Não. Minha irmã, por favor, deve ter sido uma peste para meu esposo. Não coloque assim. Não coloque isso, por favor. Não coloque isso. Você está trabalhando as relações em amor. Não fale que você foi uma peste para o seu esposo ou que seu esposo foi uma peste para você. Você está nesse cadinho de lutas, depurando para encontrar aquilo que há de mais brilhante em vocês. A Janise coloca: na minha casa somos 6 irmãos. E é briga por causa de confusão, para ver quem faz mais confusão. Janise, eu vou trazer para você uma situação que me foi narrada numa casa espírita aqui em Patos. Terminamos o estudo sobre família e uma irmã chegou até nós e disse: e prestem bastante atenção neste relato emocionante. Uma irmã chegou até nós e disse: Uriel, eu acho que a minha mãe não me ama, porque ela dá muito mais atenção aos meus irmãos do que a mim. Eu nunca me senti bem com ela e eu percebo que ela não se sente bem comigo. E já pensei várias vezes em tirar a minha vida por não me sentir amada pela minha mãe. E aí nós passamos a explicar. O amor ele não tem diferenciação. É a compreensão do amor que talvez falhe um pouco. As simpatias que são diferentes. É interessante nós conversarmos sobre isso, porque em uma família, quando, por exemplo, tem 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, é interessante os pais identificarem aqueles que eles têm uma maior simpatia, aqueles que eles têm uma maior dificuldade, porque é justamente nestes onde a dificuldade está um pouco
mais exacerbada, que as arestas talvez sejam as maiores a serem aparadas. Então nós precisamos saber identificar essas questões dentro das nossas relações familiares, dentro das nossas construções. Porque ninguém é colocado por acaso nesse cadinho de lutas que refletirá o amor. Mas como fizemos, e o nosso tempo urge, o nosso tempo é curto, como fizemos todas essas considerações, nós podemos passar talvez uma profilaxia. Como conduzir os nossos passos para melhorar as nossas relações familiares, para construirmos verdadeiramente a compreensão dentro do lar. E Emmanuel vai trabalhar implicitamente no capítulo 2 da obra Vida e Sexo, que o lar é a família unida em amor. Quando nós juntamos família mais amor, nós temos o resultado lar. Mas como trabalhar essa compreensão? Aí veja bem, nós vamos aqui e permitam-nos, por favor, a leitura item por item, leitura e comentário item por item, do capítulo 4 da obra Sinal Verde. Lavra psicográfica de Francisco Cândido Xavier, autoria espiritual de André Luiz. No recinto doméstico. No recinto doméstico. E nós vamos colocar aqui que nós somos os construtores ativos do nosso destino. Então, como é que nós vamos trabalhar isso? Aquela situação que nos desagrada no seio familiar, ao invés de esperarmos dos outros, nós vamos realizar por nós mesmos. Nós vamos abandonar, e fiquem firmes comigo, nós vamos abandonar a vitimologia. Nós seremos construtores ativos das mudanças que nós queremos ver ser operadas no dia a dia. E André Luiz começa narrando. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Ah, meu Deus do céu. Bondade no campo doméstico é a caridade começando de casa. Aos amigos que não estão habituados ao ambiente de uma casa espírita, há uma pergunta que quando você entra na casa espírita, o pessoal te passa um roteiro de pergunta para decorar. Só pode. Só pode. E aí há uma pergunta que todo espírita sabe de cor e salteado, que é a 886. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme preconizava Jesus? E perdoem aqui mais uma vez se eu tiver errado o número. Minha cabeça não é boa com números. E aí nós temos o famoso BIP. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Exato. Bondade no campo doméstico. Oi, meu irmão? É isso mesmo? Exatamente, é isso mesmo. Maravilha, então eu decorei o panfletinho certo. Bondade no campo doméstico é benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas, começando dentro de casa. É um amor em movimento, começando dentro de casa. E a construção de André Luiz na obra Sinal Verde é maravilhosa, porque ele vai nos colocar um portal. Esse é o portal da mensagem. E agora, quando nós adentramos a esse portal, ele nos entrega regras procedimentais para alcançarmos essa caridade dentro de casa. Essa compreensão no lar. Primeira regra procedimental. Nunca fale aos gritos, abusando da intimidade com os entes queridos. Eu moro num apartamento de 52 metros quadrados, um pouco mais, um pouco menos. Nesse tom de voz normal que é o meu, se eu falar, o meu vizinho do lado vai ouvir. Eu não preciso gritar, eu não preciso esbravejar. Às vezes você está acordando, já tem alguém gritando o seu nome dentro de casa. Você acorda pulando da cama. Ou você acorda o outro pulando da cama. Você tem um filho. Agora não está frequentando escola, agora as aulas são no sistema de AD. Mas quando ele precisa ir para a escola, você está lá na cozinha, o menino está no quarto, que é a 3 centímetros de você já dá aquele berro que a vizinhança inteira sabe que tem que ir para a escola. A pessoa já levanta esbaforida. Já levanta mal-humorada. Não estou falando que isso justifica, mas é um grande convite. Ou então, quando nós estamos conversando com alguém, dentro de casa,
Não precisamos elevar a voz. Podemos conversar com paciência. Às vezes você está pedindo um pão de sal, mas a entonação que você usa parece que você está pedindo um 38 para tirar uma pessoa. Então, com uma entonação de calma, de paciência, de tranquilidade, o verbo é criador. O verbo é criador. O que você está criando? Porque o verbo manifesta o pensamento. O pensamento cria a vida que procuramos através do reflexo de nós mesmos. Está lá na introdução do capítulo Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, não me recordo muito bem. Então, o que você está refletindo dentro do teu lar com o teu verbo? Como está sendo a sua forma de tratar com as pessoas? Adriele, querida irmã, boa noite, tudo bom? Que bom te ver por aqui. Use os pertences caseiros sem barulho, poupando o lar a desequilíbrio e perturbação. Use os pertences caseiros sem barulho. Aquele barulho de garfo, de copo, de... Não, calma, tranquilidade. Cada coisa no seu devido lugar. Plasme uma energia de bondade ao seu redor. Eu quero trazer um comentário aqui do Fábio Slack 22. Quando eu era menor, eu achava que meus pais não gostavam de mim. Quando eu cresci, eu vim entender que eles sempre só queriam educar-me e fazer de mim uma grande pessoa. Nós nos esquecemos muitas vezes que os nossos pais são individualidades, com os seus percalços e as suas vitórias. No livro, vou esquecer o nome do livro, mas é Emmanuel conversando conosco a falar sobre os pais. E ele vai nos dizer, por mais que os nossos pais tenham falhado conosco, nunca percamos de vista que eles permitiram que reentrássemos pelas vias da reencarnação neste mundo. Então, só aí nós já somos profundamente gratos aos nossos pais. Lógico, estamos conversando aqui em condições normais de temperatura e pressão, como sempre gosto de dizer. Como formado em Direito, tinha sempre um engraçadinho na sala que vinha com um exemplo que acontecia lá em Marte. Nós estamos trabalhando aqui em condições normais de temperatura e pressão, em relações que são tormentosas, mas que estão dentro daquilo que chamamos de normalidade. E por mais que nós tenhamos problemas de dificuldade com os nossos pais, boa noite para o BH Reto, lá de Jaguaretama, terra do Dr. Bezerra, amém. Por mais que nós tenhamos dificuldade com os nossos genitores, devemos ser muito gratos pela oportunidade abençoada que nos concederam de aqui estar progredindo. Continuando a leitura. Aprenda a servir-se tanto quanto possível, de modo a não agravar as preocupações da família. Colabore na solução do problema que surja, sem alterar-se na queixa. Quando uma dificuldade surge no teu lar, você é um instrumento de esperança. Eu sou um instrumento de consolação. Ou eu estou jogando gasolina naquele incêndio que já começou. Surge uma dificuldade no lar. Você é daqueles, ou eu sou daqueles que diz, eu avisei, eu falei que ia acontecer. Se tivesse feito do jeito que eu falei para fazer, isso não tinha acontecido. Você eleva ainda mais a irritabilidade de uma situação já difícil, ou você oferece o ombro? Claro, corrige, disciplina, na medida que precisa ser corrigido. Mas você exemplifica a paciência e a tolerância. Nós somos parte da solução ou nós somos parte da colaboração em um problema que já surgiu? A Gabi está falando para nós. Eu faço isso. Ô Gabi, fica tranquila que muitos de nós fazemos isso. É a nossa personalidade ainda das bigas romanas, que prefere ao espalhamor falando, acabei de fazer isso e colocando a mãozinha. Muitos de nós ainda estamos nas bigas romanas, que prefere discutir do que dialogar. É um trabalho, tá bom? É um trabalho.
Nós mudamos hábitos, e aqui nós vamos mais uma vez convidar Emmanuel para a conversa, quando ele fala conosco sobre o hábito na obra Pensamento e Vida. Nós mudamos hábitos não fazendo os antigos e deploráveis desaparecerem. Nós substituímos os costumes. Então você vai trabalhando para não ser um motivo do problema e para ser parte da solução dia a dia. E quando você perceber, esse comportamento do eu avisei vai ficando cada vez mais diminuto, porque essas virtudes já estão construídas em nós. A sós ou em grupo, tome a sua refeição sem alarme. Aqui eu vou parar para a gente conversar. Eu vou parar. Hoje em dia, se a família tem 4 pessoas, estão ali na mesa para a refeição, as 4 pessoas e mais 4 convidados, que são os celulares. E aí tá todo mundo, a pessoa não presta nem atenção no que ela está colocando na boca. Se entrar um bicho dentro do prato, o bicho vai dentro da boca dela. Porque ela está aqui no celular. Ela está preocupada com o que está acontecendo no mundo, ela está preocupada com o grupo de WhatsApp, ela está preocupada com o que está ao seu redor nas redes sociais. Ela está curtindo foto de gatinho. Mas ela está parando de prestar atenção naqueles que estão ao seu redor. Está comendo muito rápido, não pode ser 2 horas de live, Renata, bem que eu queria, mas o Instagram ele trava a gente na 1 hora. Inclusive ele está quase me travando aqui, eu tenho que andar um pouco mais rápido. Tranquilo, mas teremos mais oportunidades de diálogo. Vamos sim. Nós estamos ali com toda a família ao nosso redor, mas nós estamos focados em um mundo que criamos na nossa mente. Um grande amigo, um senhor, ele uma vez nos disse: Uriel, uma das coisas que eu sinto falta com os meus netos é que na minha casa, a hora de almoçar, de tomar o café, de jantar, era a hora que a família estava unida. Que nós conversávamos as situações do dia a dia. Que nós dialogávamos as dificuldades e os problemas. Era a hora de um encontro quase que divino. E veja bem, a correria do dia a dia, é lógico, nós estamos aqui conversando, a nossa querida irmã Luzia chegou lá do Instagram Espiritismo 24 horas, boa noite, minha irmã. Nós estamos aqui entendendo a realidade do dia de hoje. Talvez nós não vamos conseguir fazer todas as refeições do dia junto. Em tempos normais, onde nós não estamos de home office, a minha esposa e eu, nós só fazemos o café da manhã juntos. É só o café da manhã. Porque aí os nossos horários de trabalho não coincidem, é só o café da manhã que nós estamos juntos. Mas no café da manhã, nós estamos juntos. Foi algo que eu precisei aprender. Sabe por que eu falo tanto do celular para vocês? Porque o celular era uma extensão minha. Estou dizendo com conhecimento de causa. A Mirth Flora trouxe uma definição maravilhosa que eu vou aqui utilizar. Estamos em família, estamos unidos, mas estamos sozinhos. Então, naquele momento que você está com os seus, ou quando não está cada um em um cômodo, comendo e conversando no grupo, como outra irmã colocou muito para nós aqui. Aquele momento que estamos com os nossos, estejamos presentes com os nossos. Saibamos focar, porque nós nunca saberemos quando será o último encontro. E a lembrança que você quer ter é de uma cabeça baixa, olhando para o celular, quando poderia ter dividido momentos preciosos com aquela pessoa que você ama. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro. Veja bem, uma grande amiga já trouxe essa situação para nós. Ela narrou uma questão muito emotiva quando ela nos dizia: olha, meu filho não para de me dar problema. Eu trabalho o dia inteiro, ele tem o melhor videogame, ele tem o melhor computador, as melhores roupas, ele tem o melhor telefone, não vou falar a marca aqui para não nos comprometer de alguém pedir rendimentos aqui, ele tem o melhor telefone, ele tem tudo que ele precisa. E ele não para de me dar problema. E ela me questionou: o que mais ele está precisando? O que mais ele está querendo? E a única resposta que eu dei a ela foi a seguinte: minha amiga, minha querida e amada amiga, ele está querendo você. Ele está chamando a sua atenção. Ele está precisando de você. Ah, mas eu trabalho o dia inteiro.
Minha mãe, professora. Meus pais se separaram, minha mãe precisou trabalhar os 3 turnos para me conceder uma boa educação. Ela trabalhava os 3 turnos. Mas o momento que ela estava comigo, eu sabia que ela estava comigo. Aqueles poucos minutos que ela estava comigo, ela estava comigo. É a presença em estar, mesmo distante. Minha mãe tinha uma rede de vizinhos que tudo que eu fazia, ela sabia. É você sentir a presença da pessoa. E nós precisamos estar presentes na nossa família. A compreensão agiganta-se com a presença. Presença não são minutos. Presença é qualidade do tempo e não quantidade. Como está a qualidade do nosso tempo com a nossa família? É algo que precisamos meditar. E que momento maravilhoso que estamos tendo para meditar sobre isso. Porque eu conversava, meus amigos, eu sou mineiro, então eu tenho vários causos. Mineiro, ele é comedor de pão de queijo, e ele tem muitas histórias. O ano passado eu conversava com um grande amigo e dizia a ele, como a humanidade tão apressada poderá ser convidada a reflexões sobre ele, sobre si própria. Nós sabíamos que o universo era perfeito, mas não sabíamos o quão perfeito era o universo. Porque da noite para o dia, ela nos colocou, o universo nos colocou sobre nós mesmos, sobre os nossos, sobre as nossas famílias. E convidou-nos a diversas reflexões. No meio da tempestade, fomos convidados a buscar abrigo aonde nunca deveríamos ter deixado de buscar. Nos nossos lares, nas nossas famílias. É um momento precioso para reavaliarmos as nossas condutas. Continua André Luiz. Converse, edificando a harmonia. É sempre possível achar a porta do entendimento mútuo quando nos dispomos a ceder de nós mesmos em pequeninas demonstrações de renúncia a pontos de vista. Deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Nós não precisamos estar sempre certos. Não precisamos. Saibamos ceder. Se é para construir a paz na nossa casa, aprendamos a ceder. Aprendamos a fazer a maior prece da convivência. Sabe qual é a maior prece da convivência? O silêncio. Muitas vezes é melhor silenciar para não destruirmos a saúde do lar. Então saibamos ceder. Você não precisa estar com a razão sempre, não. É muito melhor você ter paz do que você ter razão. É muito melhor você ter tranquilidade do que estar sempre certo sobre tudo. É muito melhor você amar silenciosamente do que trazer um ambiente de dissensão para aquele lugar onde você precisa ter alegria, que é a sua casa, que é o seu lar. Quantas vezes um problema aparentemente insolúvel, sem solução, pede tão somente uma palavra calmante para ser resolvido? Um muito obrigado. Não é verdade? Vamos tentar do seu jeito? E, inclusive, meus irmãos, aqui vai um segredinho para vocês. Só entre eu e vocês e eu. Há formas de dizer não sem utilizar a palavra não. Olha, gostei do que você disse, mas vamos raciocinar um pouco mais sobre isso? Que tal conversarmos amanhã? Muito boa a sua ideia. Muito bom o seu pensamento. Mas vamos meditar um pouco mais sobre isso que você disse? Você não disse não, mas você também não disse sim. Você não magoou,
e você não se magoou. Você não machucou a ninguém. Você trouxe uma palavra calmante. E mais uma vez, na grande maioria das vezes, a palavra calmante, por mais incongruente que pareça isso que eu vou dizer, na grande maioria das vezes, a palavra calmante virá do silêncio. Virá do silêncio. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Os problemas vão continuar, você comentando ou não sobre eles. Se você não tem uma palavra para auxiliar, então não tenha palavra alguma. Há uma lição de André Luiz também no Sinal Verde, onde ele fala: não critique, vírgula, auxilie. Se a sua palavra não vai auxiliar, também não abra a boca para criticar. Abstenha-se de comentar assuntos escandalosos ou inconvenientes. Em matéria de... Olha que importante para esse momento que nós estamos vivendo. Em matéria de doenças, fale o estritamente necessário. Inclusive, nem vou me alongar aqui, porque o estritamente necessário já foi dito. Procure algum detalhe caseiro para louvar o trabalho e o carinho daqueles que lhe compartilham a existência. Agora eu vou abrir meu coração para vocês aqui. Eu cheguei em casa do trabalho um dia e lá em casa nós temos uma divisão de tarefas. A minha esposa é muito melhor para cozinhar do que eu e eu adoro lavar louça, porque lavar louça me relaxa. Mas eu adoro lavar louça e me acho o arquiteto para lavar louça. Eu acho que eu sou a melhor pessoa para lavar louça do universo. Se existisse um troféu melhor lavador de louça do mundo, eu queria ganhar esse troféu, porque eu me considero um exímio lavador de louça. E aí eu cheguei no trabalho um dia, muito cansado, e a minha esposa tinha feito uma surpresa para mim. Ela tinha lavado a louça aquele dia. E tinha uma pilha de louça lavada. Aí eu peguei uma panela e tinha uma manchinha numa panela. Aí eu virei para minha esposa e falei aqui, tá vendo? É por isso que eu peço para eu lavar a louça. No momento que eu falei isso, já veio uma dor no coração. Porque eu percebi o quanto nós estamos acostumados a olhar somente para aquilo que nos desagrada. Somente para aquilo que nos desagrada. Às vezes a pessoa fez uma obra de arte dentro de casa. E você e nós notamos apenas aquilo que nos desagradou. Tem sempre um detalhe que deve ser louvado. Ao invés de procurarmos os mínimos miasmas que nos incomodam, vamos procurar as qualidades e exaltá-las. E exaltá-las. Busquemos naqueles que estão ao nosso redor, dentro do lar, as qualidades que neles existem. Porque todo mundo tem qualidade. Todo mundo. Não se aproveite da conversação para entretecer apontamentos de crítica ou censura. A quem quer que seja. Meu grande irmão Gilberto, um grande abraço a você. Estou com saudade de todos os irmãos daquele educandário de luz. Muita paz e muita luz no seu coração, irmão. Se você tem pressa de sair, atenda ao seu regime de urgência com serenidade e respeito, sem estragar a tranquilidade dos outros. Tudo o que dissemos aqui ainda é muito pouco para construir a compreensão no lar. Mas se seguirmos o que André Luiz nos trouxe, com certeza já estaremos no caminho acertado para alcançar essa virtude que nos trará paz dentro desse cadinho que construirá, que irá erigir o amor nos nossos passos, que é a família. Meu irmão, a nossa explanação termina nesses 50 minutos. Nós teríamos algumas perguntas, alguns comentários que você gostaria de fazer ou trazer para nós? Gostaria de reforçar alguns comentários que foram feitos aqui ao longo dessa live maravilhosa, que eu sinto que nossos amigos que estão aqui têm uma certa dificuldade, né? Não todos, mas alguns em número maior, do embate dos membros de uma mesma casa, né? Enquanto você falou, eu vi muito nitidamente isso, essa necessidade de nos fazer ser os certos, né? De ter razão sempre. E eu acho que, eu tenho certeza que os exemplos
falam-se muito mais, né? Tanto que Jesus Cristo ensinou através de parábolas, que são exemplos, que são casos vivenciados. Eu sempre digo com uma felicidade, com uma gratidão enorme, uso os meus pais, né? A minha mãe que está aqui e o meu pai também, que eu tenho a honra de estar com eles ainda, viver juntos em uma casa só, que nós éramos espíritos muito confrontadores, espíritos muito cheios de racionalidade, né? De querer ser os certos, né? Principalmente eu, mas meu pai, que hoje, graças a Deus, com a palavra do Cristo, com o culto no lar, que como a minha mãe disse várias vezes, que a gente comenta aqui, que foi o remédio santo para a nossa paz dentro de casa, que hoje, graças a Deus, nós temos uma convivência pacífica, amorosa e respeitosa, mesmo nós sendo espíritos muito parecidos, com características muito fortes, muito intensas, e infelizmente, há pouco tempo atrás, era um lar, infelizmente, onde havia muitos gritos, muitas discussões, muitos desentendimentos, e a gente se fazia-se muito infeliz. E a gente foi, ao longo do tempo, se dando essa chance de conseguir ter um pouco mais de compaixão, um pouco mais de carinho e um pouco mais de entendimento. Eu me coloquei como se fossem os meus pais e percebi que não seria tarefa fácil ser pai de mim mesmo. Os meus pais, principalmente o meu pai, se colocou no meu cargo, né, de filho e compreendeu também, e nós começamos a ter um pouco mais de empatia. Então, eu vejo nitidamente que o maior desafio de membros de uma mesma casa é conseguir se relacionar bem sem se impor. E eu acho que, como alguns amigos que já falaram aqui, né, nesses últimos dias, que esse mês de maio, para mim, foi presente puro, porque eu consegui ter contato com muitos amigos que vieram de longe e que eles dizem que a melhor forma de ensinar é pelo exemplo. Assim como a nossa amiga Carla disse aqui, né? Falando sobre o culto no lar, mas sozinha, posso? Gente, sozinho nós nunca estaremos, sem dúvida alguma, os espíritos de luz, os nossos guias, o Espírito de Jesus Cristo que nós solicitamos, ele estará conosco e pelo nosso exemplo a gente vai levando todos os nossos familiares, amigos, para que eles sintam a mesma sensação que nós temos quando nos conectamos com o Espírito de Cristo pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos, por várias obras espíritas que nós temos gratuitamente, né, ainda agora, nesse período que nós estamos dentro de casa, de forma gratuita e disponível, basta que nós tenhamos a nossa vontade de nos conectar. E, gente, o que o Google não acha, os centros espíritas te dão apoio, seus amigos espíritas que já estão há algum tempo. Eu tive a honra e a felicidade e a responsabilidade de nascer em um berço espírita, mas isso, não sei se infelizmente ou felizmente, não me deu a garantia de ser um espírito que já passaria por poucas provas, né? Eu acho que isso me deu mais conhecimento de qual é o intuito de todas as dificuldades que eu tive, né? De todos os desentendimentos, e isso foi de uma vida toda, gente. O fato de sermos espírita não quer dizer que nós não tenhamos problemas, dor, sofrimento. Nós vamos ter, porque nós somos espíritos encarnados, indistintamente de religião, credo, classe, cor, porque nós estamos aqui com condições de espíritos em provação e em expiação também, né, concomitantemente. E com os nossos familiares um pouco mais complicados, né, como você disse, quem não tem aquele tio, né, e às vezes quando no tio esse tio não somos nós, né, a gente olhar para nós mesmos com olhos de carinho e perceber o quanto difícil é a convivência do meu ente comigo, o quanto eu, infelizmente, posso fazer de um clima desconfortável, e aí começar a olhar o outro com esses mesmos olhos de compaixão, de ternura, de compreensão, e perceber que não está sendo fácil para nenhum de nós. Não é porque eu não me dou bem com o meu pai que só eu sofro. O meu pai pode também sofrer, às vezes até mais que eu, mas eu não tive esses olhos de compaixão para com ele ainda. Então, tente se sentar, falar com ele. Se não conseguir, ore, simplesmente ore. Peça a Deus, se instrua. As obras espíritas estão gratuitamente disponíveis a todos nós. Os parentes difíceis, eles nos convidam sempre
a nos melhorar intimamente, espiritualmente. E quem não tem um pai, uma mãe difícil, um irmão, um tio, quem não trabalha com pessoas que nos convidam a sair daquela zona de conforto todo dia. Mas quando a gente deita e pede a Deus, porque a gente costuma achar que nós somos chefes de Deus, né? Deus, eu te peço para que o Senhor me dê paciência, enquanto nós temos que apenas agradecer pela chance de estarmos encarnados em um planeta de vivências difíceis, intensas, porque isso nos faz burilar o nosso espírito, nos faz aperfeiçoar essa experiência única e assim, bendita que Deus nos concede. Porque, gente, tem muito espírito querendo vir aqui para a Terra para aprender o que a gente está tendo a chance agora. Então, vamos fazer valer a pena e entender o porquê que eu sou filho de quem sou, irmão de quem sou, pai de quem sou, né? Por que eu tenho esse filho difícil? Por que o meu esposo, por que a minha esposa são pessoas que me convidam a sair dessa zona de conforto todos os dias. Então, ao invés de olharmos para esses entes com olhos de crítica, julgamento, vamos tentar olhar com olhos de agradecimento. Que bom que eu tenho um pai que me tira da minha zona de conforto e que eu posso aprender com ele. Mas vamos tentar ouvir um pouco mais o outro. Se mesmo assim a comunicação não pudesse fazer presente, pelo menos que você ore, que você se instrua para que você possa emanar sentimentos um pouco menos pesados dos que a gente estava fazendo antes, né? Como você bem disse, né? A gente não vai também escolher todos os parentes que a gente tem dificuldade. Me manda todos eles que eu quero fazer com todos. Deus sabe qual é a nossa resistência, qual é a nossa capacidade de enfrentar os nossos próprios erros, né? De nós revermos isso, né? E vermos também os nossos entes como formas de expiar, né? De reparar algum mal que eu tenha cometido, que graças à bondade divina, nós temos o véu do esquecimento, né? Que eu não conseguiria viver dentro de uma mesma casa, sabendo que eu fui o algoz de alguém que eu tanto amo. Então, que isso seja uma segunda chance, uma terceira, e Deus sempre sabe de qual é a nossa verdadeira intenção, o nosso intuito, e que a gente consiga agradecer a Deus todos os dias, tentando ter um pouco mais de paciência. E quando a gente pede, Deus vai nos dar situações para que a gente o prove se realmente a gente tem. A paciência, ela não vai vir como um remédio externo. A paciência vai vir como situações externas para que a gente prove, né, a nossa capacidade. Amigo, infelizmente, realmente é muito pouco tempo, né? Nós gostamos de falar muito, mas para mim é uma honra imensa poder estar aqui contigo, com todos os nossos irmãos. Sentimos muito em não poder tirar as dúvidas de todos, porque a gente, infelizmente, tem um tempo. Esperamos que o Instagram libere mais horas para a gente falar, mas, por enquanto, nós somos muito gratos, tá? Casa do Caminho agradece de coração e de espírito e espera que todos os nossos amigos aqui hoje possam ter uma noite mais tranquila, mais serena, com seus espíritos firmes em Deus, em Jesus Cristo, que vocês se instruam, que vocês se capacitem, façam a parte de cada um, para que todos nós possamos juntos caminhar, ok? Eu agradeço de coração, deixo o convite a todos a entrarem no nosso Insta, entrarem no Insta Espiritismo 24 horas também e conferir tudo que nós temos para colocar lá, ok? Tá ótimo. Obrigado, gente. Muita paz e muita luz no coração de todos e até o próximo encontro. Assim seja. Com Deus. Eu vim cá, porque